Eu lembro que quando eu fui no meu encontro, primeira vez que eu fui no encontro, que Deus agiu na minha vida de uma forma sobrenatural, o pastor Adriano, ele falou sobre cura de traumas, né? E ele contou a história dele, a história da família dele, do pai dele. E eu achava, queridos, que eu tinha perdoado meu pai, achava que estava tudo bem. E eu descobri no encontro que não. E Deus usou muito a vida do pastor Adriano para poder falar comigo, para poder falar com as pessoas que estavam lá. E o pastor Adriano, queridos, é uma bênção mesmo, sabe? E assim nós não somos muito próximos, mas eu admiro muito a vida dele. E o pastor Adriano, a gente sabe que o pastor Adriano tem passado também pelo processo, né, pastor? Processo, né? Quando você vê o pastor Adriano com a barba crescendo sem cortar, pode ter certeza que ele está enfrentando um processo. E eu pude ter a oportunidade de presenciar 2 processos na vida dele. Amém? E eu tenho certeza que Deus vai te usar de uma forma sobrenatural aqui, pastor. Vamos orar pela vida do pastor Adriano, pela família dele, amém? Estenda suas mãos aqui, queridos. Vamos abençoar a vida do pastor. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, eu te louvo, ó Deus, te agradeço, ó Pai, pela vida, Senhor, do pastor Adriano, Senhor, um homem fiel, Senhor. Desde quando eu o conheci, Senhor, ele está lado a lado, Senhor, com o bispo Haroldo, Senhor, enfrentando lutas, dificuldades, ó Pai, passando por processos complicados, Senhor, mas ele tem se levantado, Senhor, diante, Senhor, das circunstâncias, juntamente com a sua esposa, Senhor, juntamente com as suas filhas, ó Pai. Por isso, Senhor, eu coloco a vida dele, Senhor, e a vida da família dele, ó Pai. Que o Senhor venha abençoar, Senhor, a vida do pastor Adriano, os seus negócios, Senhor, a vida da esposa dele, Senhor, os negócios deles, ó Pai. Que o Senhor venha, Senhor, prosperar, Senhor, cada vez mais, Senhor, a vida dele, Senhor, para que ele possa romper, Senhor, em tranquilidade na tua obra, Pai. E eu creio, Senhor, que grandes coisas o Senhor tem a fazer através da vida dele, Senhor, através da igreja ali do Parque Viana, Senhor, uma igreja, Senhor, que tem crescido cada dia mais, Senhor, uma igreja acolhedora, Senhor, uma igreja, Senhor, onde nós vamos e nos sentimos amados, Senhor, porque ali, Senhor, a gente vê o coração dos pastores, ó Pai. Por isso, Deus, eu te peço, Senhor, use, Senhor, todo o conhecimento, Senhor, toda a sabedoria, Senhor, toda a experiência de processo que ele já viveu até hoje, Senhor, que o Senhor possa trazer à memória dele, Senhor, coisas que ele viveu, Senhor, que irá falar conosco, ó Pai, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Deus abençoe, viu, pastor? Amém. A paz do Senhor Jesus, igreja. Graça, amor e paz. É uma fala bonita, né? Graça, amor e paz. Eu louvo a Deus por estar aqui mais uma vez. Em outra ocasião pude estar aqui, foi muito bom, foi muito prazeroso. Em nenhum outro momento. E hoje Deus nos dá essa oportunidade para estarmos aqui novamente. E hoje eu vim com a minha esposa, pastora Simone. Pastora Simone é uma bênção de Deus na minha vida. Nós estamos caminhando também para 35 anos de casados, pastor Rubens. Aleluia. Eu falo isso com muita alegria no meu coração, porque quando nós chegamos no Evangelho, às vezes nós falamos assim que tem uma fala no meio dos crentes que diz assim: aquele que não vem pelo amor, vocês bem sabem dessa frase. E nós fomos daquele grupo que viemos pela dor. Então estávamos lá pouco tempo ainda de casados, uma filha pequena. A minha filhinha, que hoje é a mais velha, ela tinha ali por volta de 4 anos e o nosso casamento estava destruído, literalmente destruído. E morei 3 anos na casa do meu sogro antes de eu mudar lá para o Parque Viana, onde nós moramos hoje. E lá todos os dias meu sogro, crente, servo de Deus, diácono Mário, se converteu há mais de 50 anos. Vamos para a igreja hoje, Adriano? Eu falava, hoje não, Mário, um dia eu vou.
Aí era domingo de tarde, eu querendo assistir futebol. Dia do jogo, esperando a hora do jogo. Adriano, vamos para a igreja hoje? Você falou que ia. Eu falei, hoje não, outro dia eu vou. E durante 3 anos, irmãos, eu morei lá e nunca fui um dia numa igreja, numa casa, nenhuma oração, nunca fui. Aí quando nós mudamos para o Parque Viana, começamos a enfrentar uma crise no casamento. E um dia a gente estava brigado já alguns dias, a gente não estava se falando mais, não nos falávamos mais. E eu cheguei do serviço de tarde e estava a fim de arrumar uma briga mais séria, sabe, pastor? Aí depois um pastor amigo meu me ensinou um negócio, para nós sermos pacientes com as pessoas, porque elas não têm o Espírito Santo quando elas não conhecem a Deus. Então eu era alguém que não tinha o Espírito Santo. Eu queria arrumar um enguiço mais sério um pouco. Aí ela chegou do trabalho aquele dia, eu lembro como se fosse hoje. Eu fui nela assim na cozinha, falei assim, a gente tem que dar um jeito na nossa situação. O que nós vamos fazer? Ela me deu uma resposta, dizendo assim, nós vamos num culto na casa da minha tia. Eu não esperava por aquilo, não estava preparado para uma resposta igual àquela. Depois lá na frente nós ficamos sabendo que a Bíblia diz assim que a palavra dura suscita ira, mas a resposta branda desvia o furor. E aí eu fiquei embaraçado e por fim, nós fomos um culto na casa da tia, da minha esposa, que já dorme no Senhor. Isso aí foi no começo do ano de 95. E até aqui, esse momento, nos ajudou o Senhor. Aquela minha filha de 4 anos, hoje ela já tem 32 anos, 33. Já me deu 2 netos. O Benjamin e o Noah. E hoje a Bia está aí, a mais nova, que já está com um netinho no ventre lá. A Bia está esperando um bebezinho, nós não sabemos ainda se é menino ou menina. Mas o que nós sabemos é que nós servimos a um Deus, que é o Deus do amparo, bendito o nome do Senhor, que é o Deus da ajuda, do socorro. Quando a Bíblia diz assim, irmãos, que Deus, o Senhor, Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Você nunca duvide disso em nome de Jesus. Não queira passar por angústia para conhecer o Deus da angústia. Creia que Ele é assim, sem mesmo precisar passar por um momento de angústia em nome de Jesus. Amém? Amém. Todo mundo já almoçou? Comeram bem? Tenho certeza que sim. Agora, um problema de ministrar depois do almoço é... Ô glória! Um dia eu estava ouvindo uma programação de rádio, e aí que eu fiquei sabendo que a pregadora falava assim que esse soninho que a gente sente depois da refeição, aí alguém fala assim, dá uma moleza, e dá mesmo. Aí você se assenta nessa cadeira confortável, se ajeita. Se você não vigiar, pode falar, pastor, se eu ouvir alguém dormindo? Pode. Pastor Rubens deu autorização para eu falar, se tiver alguém dormindo. Então diz que quando nós estamos após uma refeição, o organismo começa a fazer o trabalho de digestão, e ele consome mais oxigênio, falta um pouquinho de oxigênio no cérebro, e nós sentimos essa moleza, até o processo da digestão se resolver, se consumir. Mas que você fique atento àquilo que Deus tem para as nossas vidas. Eu vim falando com Deus agora há pouco, e por conta de uma dificuldade que eu estou até pedindo oração para os pastores aqui, com relação à voz, e o Senhor falou para eu ficar muito calmo acerca disso, porque quem precisa falar é o Senhor, quem precisa ser ouvido é o Espírito Santo de Deus. Eu aprendi na Bíblia que se o Senhor enviar aqui uma só palavra, bendito o Senhor para sempre, a tua história pode ser mudada, a tua casa pode ser impactada pelo poder e pela presença de Deus. Então isso me trouxe descanso no coração, aleluia, amém, queridos? Você trouxe uma Bíblia aí, não? Deixa eu ver, você falou que trouxe, falou amém? Ó, 20, 30, 40,
45. Amém. Pega a sua Bíblia e vamos fazer uma leitura na carta aos Hebreus. Aleluia. Hebreus capítulo 12. Oh, louvado seja Deus, é um grande prazer poder rever os irmãos. Essa casa, como o pastor citou aqui, também é uma casa muito acolhedora. Tem algumas pessoas mais conhecidas aqui. Que Deus os abençoe sempre. Sempre um grande prazer rever os amados irmãos. Hebreus 12, versículo de número 14. Aleluia. Posso ler? Hebreus 12, versículo 14. O bispo já foi, né? O bispo já foi? Ele volta. Glória. É que nem o Senhor foi, mas ele volta. Aleluia. Eu caminho com o bispo Haroldo desde aquele dia, irmão. Minha esposa falou assim: vamos num culto na casa da minha tia. Aí a primeira vez, pastor, que eu parei para ouvir a palavra de Deus, quem estava pregando naquele dia? O bispo Haroldo, que não era diácono. Estava começando a sua caminhada, a sua trajetória. Ele pregou, nós ouvimos a palavra, no final os irmãos orou por nós. E eis-nos aqui, para servir o Senhor. Nunca desista das pessoas em nome de Jesus. Jamais abra mão. Confie sempre no poder de Deus, não na sua capacidade, na sua influência, no poder de Deus. Hebreus 12, 14 está escrito assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então está escrito aqui: segui a paz com os evangélicos, é isso? Segui a paz só com os cristãos? Seguir a paz só com aqueles que pensam igual a você? A Bíblia diz: seguir a paz com todos. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Queridos, nós vamos juntos aqui pensar um pouco, considerar algumas coisas nessa ministração. E o tema dessa ministração, ele diz o seguinte: santificação para uma vida plena com Deus. Santificação para uma vida plena com Deus. E de fato, nós estamos atravessando essa semana, já desde uns dias para trás, com essa preparação para essa festa carnal que acontece no mundo aí fora. E eu cheguei a ver algumas coisas, algumas matérias, de alguém que tinha muito conhecimento acerca dessa festa, e ele explicando como que acontecia, o passo a passo, até chegar uma escola de samba entrar na avenida. Cada ato, cada momento de avanço, cada sinal que se toca, cada grito, cada brado que se dá, totalmente voltado às questões espirituais. Uma plena consagração ao inimigo de nossas almas. E na condição de pastor, o que mais me deixa, não vou dizer triste, mas por que não decepcionado, é que muitas pessoas, elas, por tão simples motivos, abrem mão de estar num local como esse, em um dia desse,
buscando a face de Deus, servindo a Deus, podendo ser instrumento na mão de Deus, podendo ser sombra no calor para a vida de alguém, podendo ser uma água fresca para o sedento, e prefere estar em qualquer outro lugar, de que estar num lugar como esse, consagrando a sua vida ao Senhor. Mas Deus, por sua infinita misericórdia, nos escolheu para que estivéssemos aqui. E como eu tenho falado à igreja, sempre que eu e você paramos para cultuar a Deus, para nos colocar diante de Deus, sempre nós nos apresentamos a nossa melhor versão ao Senhor. Então eu e você, apesar de qualquer outra dificuldade que tenhamos, nós chegamos aqui hoje na nossa melhor versão ao Senhor, para entregar o nosso melhor, o melhor perfume. Sabe aquela questão da mulher que chega e quebra o vaso e derrama, ela não pinga uma gota. A Bíblia diz que ela derramou o vaso, todo o perfume, ela quebrou o lacre, bendito o Senhor para sempre. Sabe o que era aquilo? Era aquela mulher na sua melhor versão. É tão bom nós entregarmos o que há de melhor em nós, a Deus, ao serviço de Deus, para a glória de Deus, aos filhos de Deus. Resumindo, irmão, você está no melhor lugar que você poderia estar hoje, em nome de Jesus. Ah, eu queria ter viajado. Não queria não, o Espírito de Deus quis que você estivesse aqui. Ah, programei uma viagem com a família, e não interessa, Deus te trouxe aqui, bendito o nome do Senhor. A hora que Deus quiser que você vá viajar, Ele vai preparar uma viagem, vai dar tudo certo. Aqui é o melhor lugar. Deus marcou aqui um encontro para cada um de nós. Então, de fato, é para nós um desafio, um desatar, para os dias de hoje nós falarmos em santificação, em santidade, e principalmente numa data como esta. O que é ser santo? Nós já perguntamos para os nossos pastores, o que é ser santo? Qual que é a imagem de santo, a primeira fala, a primeira vista? O que você entende como santo? Quem sabe dos mais novos aqui, ouve falar de santo, o que é santo? Antes eu pensava que santo era só o pastor que andava com aquela coisinha assim, com a mãozinha arrumadinha, com aquela batona comprida. Eu entendia, obreiro, que santo era alguém naquele sentido. O que é santo? Aquele que carrega uma Bíblia para cima e para baixo? Nem sempre, ou poucas vezes. Santo, à luz da Bíblia, significa separado. Santo, à luz da palavra de Deus, significa separado e consagrado para o serviço de Deus. Esse é o santo. Posto isso, eu creio de todo o meu coração que eu estou falando aos santos de Deus aqui nessa tarde, no nome de Jesus, porque o Senhor nos separou para o seu serviço, para a sua glória, para o seu louvor. Os santos estavam aqui há pouco ministrando, outros santos já passaram por aqui, já falaram em nome de Jesus, outros santos virão ainda falar no nome de Jesus. E nós, na nossa ocasião, na nossa oportunidade, nós vamos ouvir, nós santos ouviremos outros santos falando acerca daquele que é santo, santo, santo. Então é para nós um desafio, nos dias de hoje, falarmos em santificação. E santificação nós precisamos buscá-la. Ela não vem até nós, é nós que vamos até ela. Ela não vem embrulhadinha no embrulho de presente. Somos nós que buscamos. Santificação, santidade, precisamos desejá-la de verdade. Querer de verdade.
Eu ouvi uma frase agora, esses dias, num vídeo, Instagram. Alguém disse assim: por que é que muitas pessoas têm medo de voar, viajar de avião? E outras pessoas, por sua vez, elas decolam o avião algumas vezes no dia, o piloto do avião. Por que tem essa diferença de um para outro? Tem parentes meus que falam assim: mas eu viajo 4, 5 dias na estrada de ônibus, mas não vou de avião. E tem outros que falam: se eu tiver a oportunidade, me chama, que eu vou, vai ser um maior prazer. Então alguém disse assim o seguinte: que o desejo de voar, o prazer de voar precisa ser maior, mais forte, do que o medo de morrer. E tem sentido. O prazer do voo tem que ser maior, mais impactante do que o medo de dar um problema. Isso se aplica à questão da santificação. Porque alguns se santificam e outros não. Alguns com mais intensidade, outros com menos intensidade. Porque a santificação, ela é oposta ao pecado, irmão. Então o desejo da santificação tem que ser forte igual o desejo de voar. Mais forte que a vontade de pecar, de desprezar as coisas de Deus. Porque muitos de nós não nos santificamos? Você já entendeu o que Deus tem para nós agora nessa ministração, em nome de Jesus. Então nós veremos aqui, à luz da palavra de Deus, algumas condições, o passo a passo, do que diz respeito à questão da santificação. Tiago, capítulo 4, vai nos dizer algumas coisas relacionadas a isso. Tiago 4, ele vai falar para nós o seguinte, principalmente dos versículos 8 e 10, deixa eu ver fácil aqui. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros, purificai as vossas mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Então esse texto vem para nós até o versículo de número 10, lançando ao nosso rosto de fato quem somos eu e você. Quem somos nós? No começo da minha caminhada, eu olhava para os crentes passando na rua, eu falava: meu Deus, um dia será que eu vou chegar pelo menos perto de ser igual aquelas pessoas que passam ali na rua? Eles devem ter uma vida assim tão linda, tão santificada, tão purificada. Eles devem viver num amor assim, irreparável, uma coisa, e não é. Na verdade não é assim, pô. Nós sabemos que não é assim. Então muitas vezes nós olhamos as pessoas e fazemos lá um pré-julgamento diante daquilo que nós estamos vendo nelas. Mas é diferente a questão do coração do homem. Se fosse por vista, o primeiro filho de Jessé teria sido o rei de Israel. Mas o que veio a ser rei, não havia sido nem convidado para o banquete. Então esse texto de Tiago, ele nos chama a atenção a algumas questões. Primeiro ponto, para nós buscarmos a santidade em Deus, primeiro passo, nós precisamos buscar arrependimento dos pecados que cometemos. Arrependimento, querido. A impressão que temos é que cada dia mais se torna difícil falar acerca desses assuntos. Mas eu tenho a certeza em Deus que nesse altar, nesse púlpito, bendito o nome do Senhor, vocês sempre ouvem acerca desse tema, das verdades do Evangelho.
dos desafios do Evangelho para caminhar com o Senhor. Então, quando eu falo que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, não é só do que nós cometemos lá atrás, é do nosso jeitão de ser, é do nosso dia a dia, é dos pecados que nós muitas vezes cometemos fora das portas, é daquilo que nós carregamos conosco. Precisamos nos arrepender disso em nome de Jesus. Precisamos nos autoavaliar. É o que Paulo disse na ministração da ceia, ensinando na igreja em Corinto. O que ele fala para nós? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Senão não precisaria dessa recomendação de Paulo. Eu e você, nós precisamos constantemente nos examinar a nós mesmos, e se erramos, precisamos buscar em Deus arrependimento, a nos arrepender. Então o primeiro passo para a santificação é justamente o arrependimento. Isto não é algo que nós mesmos produzimos em nós. Esse sentimento de arrependimento, ele é produzido pelo Espírito Santo de Deus. Bendito o nome do Senhor, isso é obra divina. Isso não está ao nosso alcance. A ação do Espírito Santo de Deus é poder de Deus na vida de alguém. Os apóstolos faziam sinal pelas ruas de Jerusalém. Alguém vê e acha bonito. Quanto você quer para que eu te pague para eu ter esse poder que você tem? Aleluia. O poder do Espírito Santo não se compra com dinheiro, não se compra com um CEP melhor do que o outro, não se compra com formação acadêmica. O poder do Espírito Santo se recebe de graça, bendito o nome do Senhor, na vida do homem e da mulher que se arrepende dos seus pecados e que buscam a vida com Deus. E é o Espírito Santo que faz isso. João escreveu acerca disso. O próprio Cristo dizendo, olha, eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou, mas quando eu for, Ele vai vir, o Espírito Santo. E quando Ele vier, Ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando nós somos convencidos pelo Espírito Santo, logo nós nos entristecemos, nos arrependemos, e arrependidos nós buscamos uma mudança. Então eu falo aqui no início da minha fala, eu estou falando a santos, sim, santos, mas nós somos limitados. Somos pecadores salvos por Jesus, salvos por sua graça, bendito o nome do Senhor. O que esse texto de Tiago nos fala? Fala acerca dos prazeres da carne, de onde procedem as guerras e contendas que há entre vós. Estava falando para quem? Para os estranhos? Não, estava falando para as pessoas que queriam se aproximar do Senhor. Os prazeres da carne, as contendas que há entre vós, de onde são, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Então os desejos carnais nos fazem pecar contra Deus, nos levam diretamente ao pecado. Você veja que quando você está num propósito com Deus, você abre lá um tempo de jejum, é uma guerra, é uma luta, é uma dificuldade. Naquele dia parece que você sente mais fome, naquele dia o sol esquenta mais, dá mais sede e você fica perturbado. É uma guerra difícil. Agora, quando você deixa de vigiar um minutinho, irmão, as coisas da carne vêm a galope. Os pratos de lentilha surgem um após o outro. Então sempre, quando nós não observamos isso e olhamos para os prazeres da carne, nós pecamos contra Deus. Isso é fato, irmão.
Isso é o homem de mais idade, a mulher, o homem de meia idade, o jovem, o adolescente. Esse texto é para todos nós. Ele fala de cobiça. Ele fala aqui, 2 e 3. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes. Por quê? Porque não pedis, e quando pedis, pedis mal e não recebestes, pedis para esbanjardes em vossos próprios prazeres. Então, às vezes, nós cristãos, isso aqui é o beabá do Evangelho, amém? Isso aqui pastor, isso eu já, às vezes nós nos portamos que nem aquele jovem rico, né? Queria ir para o céu, Jesus. Queria ir para o céu, queria? Então, se conhece os mandamentos, conheço e pratico desde criança. Eu sei de trás para frente, de frente para trás. Então só te falta uma coisa. Vai, vende tudo que você tem e distribui aos pobres, depois você vem e segue-me. Não, Senhor, isso não dá. Então, às vezes, eu e você nos posicionamos tal qual o jovem rico. Ouvimos o Evangelho, isso aí eu já sei, sabe, mas não pratica. É a mesma coisa que não saber, ou que desprezar as Sagradas Escrituras. Então, os desejos carnais, essa cobiça, esse desejo desenfreado, a palavra de Deus diz que do interior dos nossos corações é que partem essas coisas. Nós olhamos muitas vezes pela janela da alma e desejamos aquilo que não é para ser desejado por nós. E cobiçamos coisas que não são para nós, que não nos pertencem, que não nos trará bem algum. Esse texto fala de mundanismo. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Daí uma situação que nós comumente nos deparamos, às vezes nós, a liderança do Evangelho, nós queremos fazer de tudo para atrair as pessoas. E entendo que quando assim se faz, entra-se em uma área muito arriscada. Fazer de tudo. Promove coisas que o mundo promove. Quer ser parecido demais com as coisas do mundo. Então, quando assim nós fazemos, de uma certa forma, nós parecemos que estamos querendo ser amigos do mundo. Quando a Bíblia diz que nós precisamos ser amigos de Jesus, amigos de Deus, amigos do Espírito Santo. Por quê? Porque Ele vai nos levar a um arrependimento, a uma busca a Deus, para uma santificação de nosso ser diante de Deus. O que diríamos acerca de orgulho, que Tiago citou? Ele diz assim no versículo 6 e 7, antes, Ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então aqui ele vem com uma fala reprimindo, lançando fora essa questão de soberba, de orgulho pessoal. É um comportamento que não condiz com a questão da santificação. Ora, o texto que lemos da carta aos Hebreus fala que sem santificação ninguém verá Deus. Abraão viu a Deus? Não. Moisés viu? Não viu. Viu a glória depois que Deus passou. Ninguém na história bíblica viu a face de Deus. Mas a promessa da carta aos Hebreus nos faz saber o seguinte, que se nós nos santificarmos a Deus, nós veremos a Deus.
Domingo, depois do culto, nós estávamos conversando, eu falei para uma irmã, porque estávamos conversando ali. Falei, mas nunca ninguém viu a Deus face a face. Mas há uma promessa de Deus, e eu creio nela de todo o meu coração. Que um dia nós o veremos face a face. Ao ponto dele estender o dedo assim, vai ser tão perto, pastor, que ele vai só esticar a mão assim e enxugar a lágrima. Como se dissesse assim, essa foi a última lágrima que você chorou, bendito o nome do Senhor. Quer ter a sua lágrima enxugada pelo dedo de Deus, se santifique a Deus em nome de Jesus. Santificai-vos, pois, a Deus, porque senão nós não veremos o Senhor. E às vezes as pessoas são soberbas. Eu sou, eu faço, eu sei, eu vou, eu consigo. Tudo isso nós podemos em Deus. Tudo isso nós alcançamos ou fazemos pelo poder de Deus, pela ação do Espírito Santo em nós. O texto de Tiago fala para nós nos humilharmos diante de Deus. Esse texto muito me chama a atenção, versículos 9 e 10, de Tiago 4. Ele diz assim, afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Todos nós gostamos de ouvir aquelas mensagens que falam de bênção, de vitória. Quantas vezes você e eu já ouvimos, né? Ao longo do tempo que nós caminhamos com o Senhor. E é gostoso o pastorzão vir aqui e falar, irmão, Deus mostrou uma chave. Pensa nos irmãos que se alegram. Deus mostrou uma porta se abrindo muito grande. Uau! Maravilha! Estou dentro dessa porta. Agora, quando Deus envia uma palavra tal como essa, e fala para nós transformarmos o nosso riso em choro, essa nossa festa folguedo em tristeza, aí, ô Senhor, é que nem aquela história, né? Abre a Bíblia aí, tira um texto aí para nós começar a fazer algo. Aí abre lá, cai lá em raça de víboras. Não, isso aqui não. Isso aí não é para nós não. O Senhor é meu pastor nessa, aí vai, continua nessa. Então, a palavra de Deus, ela gera vida em nós, irmão. A Bíblia diz que Deus, o Senhor, corrige a todos quanto ama. Louvado seja o santo nome de Jesus. Sabe por que eu me alegro nisso? Porque mesmo com as minhas deficiências e limitações, Ele continua me amando. Ele continua nos amando, bendito o Senhor para sempre. Então ele diz aqui que nós temos que mudar essa festa em tristeza. Lamentai e chorai. E muitas vezes nós, eu e você, nos esquecemos desses textos sagrados, vivos, extremamente importantes para a nossa fé cristã e para a nossa santificação. Por quê? Porque ele diz assim que nós temos então que mudar, afligir a nossa alma, o nosso coração, em lamento, em choro, em tristeza. E isso é bênção para nós, sim. É bênção para nós, sim. Sabe quando o bispo falou aqui de geração, que nós erramos, quando nós queremos aplicar o sistema da compensação sobre a vida dos filhos, nós erramos. E nós vemos isso dia após dia. Eu já sou avô de 2 netos, o terceiro está vindo aí. Eu sei exatamente o que eu estou falando. Os adolescentes, nossas crianças, adolescentes, jovens, precisam experimentar o não.
Eles precisam experimentar limites, até aí não vai mais. Eles precisam conhecer o que é autoridade. Precisam. Porque se eles não conhecer, vai deixar lá os professores doentes nas escolas. Tenho professoras na minha família, minha esposa é professora. Né, meu bem? Posso falar aqui, meu bem, um pouquinho? Dá aula 3 dias por semana, pensa numa bênção. Terra viva. Trabalha 3 dias por semana, é uma vitória pura. Eu falo, meu bem, não reclama não, você trabalha 3 dias na semana. Mas ela fala assim, você não tem noção do que é uma sala de aula com 30, 40 alunos. Você não faz a menor ideia. Aí ela começa a falar, pronto, já estou convencido. Então, quando nós não permitimos que os nossos filhos, aqueles que estão debaixo da nossa autoridade, que eles experimentem o não, o limite, conheçam a autoridade, convivam com a decepção, porque tudo isso fortalece eles. É a mesma coisa do cristão que só recebe chave, que só passa pela porta. Aí o dia que Deus fala assim, você tem que se humilhar, se dobrar, você tem que chorar, e fala, não, isso eu não quero. Processo de santificação existe, tudo isso de nós, irmão. Em nome de Jesus. O Senhor diz, sede santo porque eu sou santo. Purificado, lavado, remido no sangue de Jesus. 2 aos Coríntios 7:10 vai dizer que a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. A tristeza do mundo, ela produz morte. Mas a tristeza, segundo Deus, é a questão de Pedro e do outro que traiu a Jesus, o Judas. Ele não conviveu com a questão espiritual de fato. Queria somente estar no Evangelho por conta de facilidade e benefício próprio. Pedro não reconheceu que era errante, que era falho, se arrependeu, e viveu, e foi uma grande bênção. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. A tristeza, segundo o mundo, produz tristeza para a morte. Então, o que é que nós, posto isso, precisamos fazer? Em primeiro lugar, mudança de atitudes. Mudar sua atitude, meu irmão. Mudar sua atitude, meu irmão, em nome de Jesus. Eu mudar as minhas atitudes. É o que diz a Bíblia. Ah, mas ela parece tão santa, parece. Mas ele parece tão dedicado, só parece, irmão. Quem conhece o coração do homem é o próprio Deus. Quer ver isso? Isaías 55. Mudança de atitude. Eu vou ler aqui de 1 a 7, está escrito assim, vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Porque aí começa, né? Aleluia, amém. Agora começa. Ele vai dizer assim, 2, por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá. Convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências prometidas a Davi. Vede, eu o dei por testemunho aos povos como príncipe e governador dos povos. Certamente chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti, por amor do Senhor o teu Deus, e do Santo de Israel, pois Ele te glorificou. 6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar,
invocai-o enquanto está perto, deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e torne para o nosso Deus, pois grandioso é em perdoar. Mudança de postura, mudança de pensamentos, de atitudes. Aleluia. Quem está entendendo isso, diga amém. Se eu disser alguma coisa aqui que não esteja na Bíblia, irmão, desconsidera. Você pode pensar assim: ixi, acho que hoje o pastor não está num bom dia. Mas enquanto eu estiver aqui pregando a palavra de Deus, irmão, é Deus falando com a tua vida em nome de Jesus. Precisamos mudar de atitude. O primeiro desafio para nós, para que nós consigamos mudar as nossas atitudes, é justamente essa: nos posicionar, nos submeter, nos colocar debaixo da vontade de Deus. Lembra do Salmo 1, né? Aquele do bem-aventurado varão que não anda. Os passos da decadência, já ouviu falar? Salmo 1. Primeiro ele vai falar assim: bem-aventurado o varão que não anda, ele está andando no caminho dos pecadores. Depois ele fala assim: que não se detém na roda dos escarnecedores, ele já parou. E por fim ele se assenta na roda dos escarnecedores. Passos da decadência. Quantas vezes nós entramos nessa linha de risco, de caminhar nesses passos do Salmo de número 1. E quando entramos nessa rota, é muito provável que nós possamos fazer assim. Seja você lá na universidade, seja você lá no seu trabalho, no departamento onde você atua, na empresa que você trabalha, seja você no serviço que você presta a alguém, seja você um prestador de serviços, seja você alguém que ministra, que ensina as pessoas a fazer algo. Precisamos em nós termos uma postura que agrade ao Senhor, termos decisões e atitudes que louvem o nome de Jesus. Isso é processo de santificação em nossas vidas. Você já orou assim, falar: Senhor, eu queria mudar, queria deixar as coisas velhas para trás. Quantos de nós, irmãos, não oramos assim? Quantas vezes? Sabe quando você sente o peso do pecado, do erro, da falha, da limitação, e aquilo aflige a tua alma, o Espírito Santo fala ao seu coração, e te coloca diante de você mesmo, como que num espelho, e você vê que você fez errado, e com isso nós entristecemos o Espírito de Deus. Porém há uma diferença: nós fomos escolhidos pelo Senhor, aleluia. E o próprio Espírito de Deus nos envolve, nos consola, nos fortalece, nos convence do pecado. Aí nós oramos assim: Senhor, eu não quero mais fazer isso. Quantos aqui não experimentaram libertação, irmão? Quantos de nós aqui, no começo de nossa trajetória, não praticávamos coisas ilícitas? Mentiroso, enganador. Homens que não podiam ver uma mulher bonita na frente, que já ficava todo assanhado. Ou não? Mulheres que por sua vez tinham a mesma postura. E depois nós íamos orar a Deus na oração, mesmo assim o Senhor, que é misericordioso, visitava a nossa alma, nos alegrava e nos encorajava, aleluia.
E nos levava à consciência de que nós tínhamos que mudar a postura, mudar o posicionamento. Eu parei para o almoço aqui, eu falei com o pastor, pedi a licença para o pastor Belo, falei, pastor, eu vou correndo ali levar um irmão, que ela veio já programação, criança pequena. Falei, eu vou com a minha esposa levar a irmã e volto. No caminho da volta eu vim falando com Deus, Deus falou assim, fica tranquilo que se eu falar tudo se resolve. E mais o Senhor me falou, pastor Rubens, que hoje aqui é tarde de libertação também, bendito o nome do Senhor. Se queremos uma igreja santa, uma igreja forte, que marche a passos firmes, precisamos nos santificar diante de Deus, em espírito e em verdade, bendito o nome do Senhor. E é desafio para cada um de nós, irmão. É o que está escrito aqui. É nós mudarmos as nossas atitudes. O que mais precisamos fazer? Buscar a presença de Deus. Isaías relatou, versículo 1: todos vós que tendes sede, vinde às águas. A tua sede, deixa eu falar uma coisa aqui em nome de Jesus. A tua sede não é para matar com cerveja, não, irmão. A sede do povo de Deus não se mata com cerveja. A sede do povo de Deus se mata com a água viva, com a fonte que jorra para a vida eterna, bendito o nome do Senhor. Vinde às águas, a Bíblia diz. Vós que não tendes dinheiro, vinde e comprai, e comei, vinde e comprai vinho e leite sem preço. Agora esse vinho, aleluia, é dele que estamos falando aqui, aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, o Santo Espírito de Deus. Então a nossa alegria não é sair correndo atrás de um carro alegórico, irmão. A nossa alegria não é ficar vendo vídeo de samba lá da apoteose, lá não sei de onde, da avenida. A nossa alegria verdadeira é pelo vinho do Espírito Santo de Deus. O vinho novo, de um tempo novo, de um homem novo, de uma mulher nova. É isso que Deus tem para as nossas vidas. Precisamos estar abertos a receber o novo de Deus para nós. Processo de santificação é um desafio que Deus lança para cada um de nós aqui nessa tarde. Bendito o nome do Senhor. Buscar a presença de Deus. Quantos de nós no começo da caminhada irmão, vamos para a vigília? Vamos. Irmão, vamos para o monte? Vamos. Uma campanha de 7 dias? Vamos. Uma campanha de 30 dias. Um dia o bispo estava aqui agora há pouco, né? O bispo fez um desafio para nós lá em Carapicuíba, no começo da nossa trajetória, irmão. Congregava lá na Inocência Seráfica. Vai virar o ano, vamos fazer uma campanha de 31 dias de janeiro? Vamos. 31 dias congregando, irmão. Do dia 10 para frente, todo dia chovia de noite. Começava o culto, lá era um telhado de metálico. Mas não caiu a Soraya acho que já estava por lá, mais ou menos, a Soraya lembra. Mas era uma chuva, aquela chuva forte mesmo. O pregador falando, a gente nem ouvia direito, Belo, o que ele estava falando. Do dia 10 para frente, choveu todos os dias. E nós fazíamos aquilo com amor, alegria do coração. Por quê? Porque nós entendemos, fomos ensinados que nós precisávamos buscar a Deus. Chegai-vos, pois, a Deus, e Ele se chegará a vós. Aleluia! Eu estou com sede, eu vou aonde? Vai à fonte, meu filho. Vai à fonte, minha santa, em busca de Deus. Não são as coisas do mundo que vão saciar a tua sede. Não é a mulher bonita, formosa, quase sem roupa, que vai saciar a sede do teu coração, homem, jovem de Deus.
Não é um rapaz bonito, todo musculoso, moça santa de Deus, que vai saciar a sede do teu coração. Não é isso não, filha. Isso aí passa. Falei há pouco, vou fazer 35 anos de casado. A gente estava conversando lá na igreja esses dias. Quando eu conheci minha esposa, eu tinha 17 anos de idade, pastor Rubem. Pensa numa franja. Ó, servo de Deus não pode contar mentira, né, irmão? E era assim mesmo. E aí eu fiquei feliz demais, porque uns dias atrás o diácono Manuel, eu achei uma foto. Aleluia! Ó. Só que tudo isso passa, irmão. Eu falei, louvado seja Deus, que nós só conhecemos o hoje, né? Vai que vê-se lá na frente, careca. Nada conta, viu, varão? Tem os carequinhas de Deus que são bênção pura. É? Mas, queridos, o que sacia a nossa sede do nosso coração, do nosso espírito, é a palavra de Deus. A palavra viva, a palavra forte, a palavra que muda, a palavra que levanta, bendito o nome do Senhor, a que gera fé nos nossos corações. Essa é boa para nós. Esse texto que lemos fala que nós não podemos perder tempo. E quando se fala em tempo, irmão, é um caso sério. Porque lá há décadas atrás não tinha internet ainda, né? Aí hoje tem internet. Eu vinha falando com a minha esposa. A internet ela é uma ferramenta tão boa, é uma condição tão boa essa tecnologia, que ela aproxima as pessoas que estão longe, né? Às vezes você tem um parente seu lá, esparramado para muitos lugares, fora do Brasil, e nós temos lá o grupo, a gente se fala, pronto. Agora o grande problema é quando ela distancia as pessoas que estão próximas umas às outras. Isso é triste, irmão. Isso é triste demais. É muito triste você, meu jovem, mandar uma mensagem para o seu pai. Você está lá no seu quarto, ele está lá na sala. Você vai mandar uma mensagem no WhatsApp. Então é um grande problema isso. A Bíblia fala assim que nós não podemos perder tempo. É tão precioso um pegar na mão. É tão gostoso um abraçar, um abraço sincero, amigo, um afago. Sabe quando nós vamos interceder uns pelos outros, que nós nos abraçamos? Aquilo não tem preço, irmão. A Bíblia fala que nós não podemos perder tempo. 55 de Isaías, versículo 6 fala: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invoca o Senhor enquanto Ele está perto de você. E muitos de nós, às vezes, nós perdemos esse tempo que é tão precioso para nós. Precisamos aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. É que nem foi falado. Não vou hoje não, vai sim. Hoje eu não estou muito legal. Vai não estando legal mesmo. Lá o Senhor te torna legal. Aleluia! Eu estou meio ruinzão, não sei se eu vou não. Vai meio ruinzão mesmo. Lá o Senhor te faz abençoado e bom. Então não perca o seu tempo. Quantas pessoas, acredito até que poderia ter mais pessoas aqui. Não me refiro à comunidade núclea, a igreja do Parque Viana, poderia estar aqui mais pessoas. A igreja Novo Tempo poderia estar mais pessoas aqui. As igrejas vizinhas, conhecidos nossos, colegas nossos, poderiam estar aqui. É claro que muitos têm uma justificativa plausível, é justo. Agora eu tenho a certeza, irmão,
que tem muitos lá agora sentados no sofá assim, ó. Se alimentando do quê? Buscando o quê? Procurando o quê, meu irmão? É por isso que a Bíblia diz assim: desperta tu que dormes, levanta-te, levanta e Cristo te esclarecerá. Quantos nessa hora estão dormindo, adormecidos no sono do pecado, no sono da omissão, sem se preocupar em se santificar a Deus, para um dia ver a Deus face a face. Que o Senhor Deus tenha misericórdia de todos nós. Buscar a Deus enquanto se pode achar. O texto que lemos fala de conversão. Todos nós aqui sabemos o que é conversão. Essa mudança de direção. Na autoescola se aprende, faz a conversão à esquerda, faz a conversão à direita. É a mudança de caminho. Versículo 7, ele diz assim, ó: deixe o perverso o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. À luz da Bíblia, eu vou falar algo que eu entendo. Um dos maiores pesos, uma das maiores cargas que alguém pode levar, é o peso da culpa, é a carga da culpa. Porque quando nós levamos um peso e uma carga de culpa, nós somos por ela acorrentados, aprisionados, impedidos. Por quê? Porque a consciência toda hora nos acusa. Fizemos o que era mal aos olhos de Deus, fomos injustos, cometemos um crime, uma atrocidade, enganamos a confiança de alguém, traímos alguém. O maior peso que um ser humano pode carregar é o peso da culpa. E poucas vezes eu fui fazer algumas visitas em hospitais. Tempo atrás fui com um amigo meu lá no hospital de Cotia. Chegamos lá no leito de um homem que você via que era um homem bem de vida. Era hora de visita, ele estava sozinho. E conversamos ali por alguns minutos. E em uma das falas dele, que eu não me esqueço, ele falou assim: eu mereço estar aqui. E a gente vai na melhor das boas intenções. Não, Senhor Deus, não, eu mereço estar aqui. Porque eu fui um pai muito ruim, eu fui um esposo violento, eu fui um mau filho, eu mesmo semeei isso, eu mereço estar aqui agora doente, perto da morte, sozinho. O maior peso que pode vir sobre a vida de alguém é o peso da culpa. O que Isaías escreveu para nós? Para você que carrega um peso de culpa: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus. Por quê? Porque Ele é rico em perdoar. Bendito o nome do Senhor. O mundo condena, as pessoas condenam, as pessoas julgam, fazem um pré-julgamento. E Deus, o Senhor é rico em perdoar. Lembra da mulher que foi pega em pleno ato de adultério? A Bíblia diz que ela foi arrastada até a presença de Jesus. Fala a minha, penso que puxaram ela ou pela perna ou pelo cabelo e vieram arrastando. Está aqui. A lei manda que nós apedrejemos, e tu o que dizes? Quem estava ali, irmão? Os religiosos, os homens das sinagogas.
Os fariseus, os saduceus, aqueles que se consideravam homens que andavam com Deus, estavam ali para quê? Para matar, para apedrejar. Aí você conhece a história melhor que eu. Quem não tiver pecado, vai e atira a primeira pedra. Aí começaram, foram embora. Ficaram a mulher e Jesus. Aí Jesus fala com ela: filha, onde é que estão os teus acusadores? Penso que Jesus olha ao redor e não vê ninguém. Era só Jesus e a mulher. Senhor, não sei, foram embora, não tem ninguém aqui. Eles não te condenam? Eu também não vou te condenar. Faz uma coisa, filha. Faço. O que eu devo fazer, Senhor? Vai e não peques mais. Bendito seja o nome santo de Jesus. Arrependimento, conscientização, mudança de vida. Para que eu e você alcancemos graça e misericórdia de Deus, é necessário em nós haver uma mudança de vida. Aí eu oro: Senhor, eu quero ser diferente. Deus te dá a oportunidade de ser diferente e você não é diferente. Senhor, eu quero melhorar como filho, como pai, como marido, como esposo. Eu quero melhorar. Deus vem e nos dá a oportunidade de melhorar e nós não melhoramos. E o tempo vai passando e nós vamos abrindo mão de oportunidades que Deus nos dá. Há um grande clamor da parte de Deus para que nós deixemos, eu e você, deixemos as coisas velhas para lá. Eu era assim, mas agora não sou mais. Eu fazia assim, mas agora não faço mais. Um dia nós estávamos num culto lá no Parque Viana, na casa de um irmão. Vou falar de um irmão recém-convertido, tá, irmãos? Por favor, por favor, hein? Irmão recém-convertido no culto, aquela bênção, aquela glória, aquela unção. Os irmãos pulavam, corriam, gritavam, choravam, Deus operando, coisa linda. Aí, num dado momento, Deus trouxe uma palavra à tona de conhecimento e diz que no nosso meio havia alguém que amava a Deus, que gostava muito de Jesus, das coisas da igreja, mas que ainda se defendiam com as suas próprias forças. E Deus foi muito claro naquilo: era alguém que tinha arma dentro de casa. Tem coisas que não cabem ao servo de Deus, irmão. Se você é um profissional da área da segurança, é uma situação. Agora eu me levanto como pastor, como ministro do evangelho, e quando eu faço glória, aleluia, você vai ver o cabo do meu revólver aqui, pelo amor de Deus, irmão. Mudança de vida, querido. Confia no Senhor. A arma mais poderosa que temos é essa aqui, ó. A palavra de Deus, 66 calibre. Ela dispara e atinge o alvo, bendito o nome do Senhor. A tua defesa está em Deus, a tua segurança é o Senhor. O anjo de Deus acampa-se ao seu lado e te dá livramento e te guarda. Não põe a tua mão, senão Deus tira a mão dele, vai ser só você. Confia no Senhor. O que precisamos então, pastor? De uma conduta, de uma nova forma de enxergarmos a vida e crermos no Senhor. Uma nova conduta, ela vai gerar em nós frutos e nos fortalecer para uma busca na santificação. Deus, o Senhor, não é um Deus que vai nos expor, nos envergonhar, não. Mas Ele quer nos limpar. Ele quer nos purificar.
para que a nossa adoração chegue, para que as nossas canções subam a Deus como um louvor aprazível, agradável ao seu coração. Então o apóstolo Paulo, ele dá aos Efésios alguns conselhos, a partir do capítulo 4 da carta aos Efésios, de 21 a 30. Primeira coisa que ele vai abordar: deixar o velho homem. Alguém aqui tem menos de um ano de convertido? Alguém aqui nessa tarde? Quem tem? Pastor, faz menos de um ano que eu estou caminhando. Ali, uma irmã. Abaixo de 5 anos. Quantas pessoas? Faz menos de 5 anos que eu conheci o Evangelho. Um pouquinho mais. Menos de 10 anos caminhando. Mais de 10 anos. Mais de 10. Mais de 20. Olha que bênção. 30 anos caminhando no Evangelho. Ô glória! Então eu estou aqui falando a pessoas que estão assim, que sabem muito bem o que é o Evangelho. Sabem exatamente discernir o certo do errado. Paulo, ele preocupado com isso, ele vai orientar para que nós deixemos o velho homem. Nós devemos viver uma novidade de vida, de maneira que nós deixemos as coisas antigas para trás. Aquele que roubava não rouba mais. Isso é santificação. Aquele que mentia não mente mais. Ah, pastor, é só uma mentirinha. É só um pecadinho. As coisas antigas deixa para trás. Precisamos nos vestir do novo. Nos revestir da verdade de Deus. Para com isso, de fato, verdadeiramente buscarmos uma santificação no Senhor. Segundo aos Coríntios 5:17, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Que mais? As coisas velhas já se passaram, e tudo, eis que tudo se fez novo, aleluia! Quem é aquele que vai lá? É aquele mentiroso? Não, aquele lá é um servo de Deus. Quem é aquele que vai lá? É aquele que gosta de piadinha, que fala besteira, que fala de sexo, que fala... Não, aquele lá não, aquele lá é um servo de Deus. Quem é aquela mulher? É aquela mulher que tem a sua conduta duvidosa? Não, aquela era uma santa mulher de Deus. Isso aí ficou lá atrás. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo no Senhor. Novidade de vida. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele solta aquela pedra preciosa. Ele vai dizer, 2:20 de Gálatas: vivo não mais eu. Porque o Saulo era o que perseguia a igreja e batia nos cristãos e consentia na sua morte. Esse era o Saulo. Agora o Saulo se foi e deu lugar ao Paulo, o pequeno. Por isso ele fala, agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou primeiro e assim mesmo se entregou por mim. Você viver novidade de vida. Quando eu deixo de viver as minhas paixões pessoais de homem e passo a viver a vontade de Deus, aí sim essa palavra é uma verdade em minha vida. Quando eu abro mão de propostas indecentes,
Quando eu tenho a oportunidade de enganar para tirar proveito, eu não faço isso. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Honestidade, pureza, pensamento limpo, olhar limpo, coração limpo. Largar o velho para fora e viver o novo de Deus. Fala de deixar as mentiras. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um do outro. Irmão, você vai? Vou. Chega lá, ele não vai. Irmão, vamos fazer? Vamos. Chega lá, ele não vai fazer. Temperamento. Capítulo 4, 26 vai dizer assim, ó: irai-vos, mas não pequeis. Aí é um desafio para a santidade e para a santificação. Posso ficar nervoso, pastor? Pode. Às vezes tinha um pastor nosso lá no começo. Pastor, isso aqui é difícil, como é que eu vou ficar irado e não vou pecar? Não pode, querido. Mas se eu ficar muito nervoso, pega uma borracha, morde a beira do chinelo. Vai passar teu nervoso rapidinho. Dá um socão na parede ali, ó. Passa na hora. Só que nós ficamos irados e queremos ofender as pessoas próximas a nós. Ferir as pessoas. Descarregar nossa ira, nossa cólera em cima de alguém. A Bíblia diz que isso é reprovado para nós. Precisamos buscar em Deus uma espiritualidade genuína e verdadeira. Não deis lugar ao diabo, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Quando nós pecamos, nós entristecemos o Espírito Santo. Há um tempo atrás, nossa oração, quantos de nós não orou assim: Senhor, eu queria ter mais comunhão contigo, queria que o Senhor abrisse minha visão espiritual. Já falou isso com Deus? Quantas vezes eu falei isso com Deus? Queria que o Senhor abrisse minha visão, queria ver algo segundo a tua palavra. Já contei aqui, eu acho, lá na igreja eu contei. Há 5 anos atrás, minha esposa passou por uma cirurgia grande. Falei com o pastor Rubens. Apareceu um nódulo, um tumor no rim esquerdo dela, 9,5 centímetros. Agarrado, enraizado no rim esquerdo. O médico falou: cirurgia urgente. Corre para fazer cirurgia. Ela falou assim: meu bem, nós vamos fazer uma campanha de oração até a véspera da cirurgia. Eu falei: vamos. Pensávamos nós que ia ser uma coisa de uma semana. Foi lá quase 40 dias de oração até chegar o dia. E nós nos dobramos diante de Deus, buscamos a Deus, choramos, falamos com o Espírito Santo. E aconteceu uma coisa muito interessante. Muitas pessoas que estavam desanimadas na fé se revigoraram. Irmãos, pasmem. Irmãos, sabe que às vezes tem irmão que fica meio de carinha virada com o outro. Aqui não acontece isso, eu tenho certeza que não. Tá certo? Meio viradinho, né? Ah não, se fulano for, eu não vou. Tinha disso. E nós na campanha de oração que nós fomos clamar a Deus, e os irmãos viram a realidade do problema. E lá estavam os irmãos que eram de carinha virada com o outro, orando junto e chorando junto. Deus promoveu reconciliação. Deus promoveu libertação. Em nenhuma daquelas orações à noite, o Senhor Deus me deu uma visão, irmão, das poucas vezes que eu vi algo espiritual. A janela da casa onde eu morava tinha uma escadaria do lado de fora. Eu falo isso aqui diante do altar de Deus, debaixo da cruz do Senhor. O Senhor abriu a minha visão espiritual num momento de oração, orando pela minha esposa.
Lá estava um moço, um jovem, ele tinha o cotovelo apoiado num degrau da escada, e o seu corpo como que se esticado, apoiado nos degraus da escada. Ele olhou para mim e sorriu, pastor Rubens. E naquele sorriso eu entendi o que ele estava falando comigo. Deus me deu saber. Fica tranquilo que vai dar tudo certo. E eu compartilhei isso com os irmãos no dia. Aquele sorriso ficou na minha memória, nunca mais eu me esqueço. Ela foi para a cirurgia. Cumpri um voto a Deus que eu havia feito na ocasião, para a glória do Senhor. Foi para o hospital. Quanto tempo, doutor José Arnaldo? De 2 horas a 2h30 a cirurgia. Foi mais de 6 horas. A minha esposa está ali, minha filha está ali, minha outra filha, meu genro no quarto. O moço liga no quarto. Seu Adriano? Sou eu. O senhor é acompanhante da dona Simone? Sim. Doutor Arnaldo quer falar com você aí no centro cirúrgico. E desligou o telefone. Pensa numa situação. Deu nem tempo de eu perguntar, está tudo bem? Era no outro prédio. Você tem noção do meu coração como ficou para descer aquela escadaria, subir lá no outro andar e ir lá no centro cirúrgico? Filho, Deus, tem misericórdia, pai. As minhas filhas, pai, está tudo bem? Filha, está tudo bem, o moço quer falar comigo lá. Eu fui. Entrei na sala, na recepção. O centro cirúrgico era mais ou menos daqui naquela coluna lá, a porta do centro cirúrgico. Aí eu estou aqui esperando, aflito, né, irmão? Nós somos seres humanos. Preocupado, porque ela tem problema de pressão alta. E o médico falou, se a pressão subir, não tem o que fazer na mesa da cirurgia. Nós perdemos ela. E aí o doutor Arnaldo sai. Aquele gorrinho na cabeça de cirurgião e a máscara ainda no rosto. Quando ele baixou a máscara, assim que ele tirou aquele gorrinho, que ele sorriu, eu lembrei do sorriso que eu vi. No meu coração eu já falei assim, está tudo bem. Ele sorriu para mim e falou assim, está tudo bem, senhor? Eu falei, creio que está tudo bem, doutor. A cirurgia da Simone foi um sucesso, louvado seja. Dá um aplauso a Jesus por isso, irmão. Em nome de Jesus. Eu e você precisamos buscar uma espiritualidade verdadeira em Deus. De verdade. Quer ter a sua visão espiritual aberta? Isso é dom de Deus. Deus nos permite ter acesso a isso. Mas desde que não sou melhor que ninguém, nunca jamais me coloquei numa posição melhor do que qualquer pessoa. Deus é minha testemunha disso e os irmãos que me conhecem bem sabem. Mas o que cabe a nós fazer é nos humilharmos debaixo da potente mão de Deus para que a seu tempo Ele te exalte. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que Ele possa te exaltar. Mas quando nós erramos, nós entristecemos o Espírito Santo, que é o intercessor, que é o que nos fortalece. A Bíblia diz que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É um derramamento de amor na intercessão do Espírito Santo, pela tua vida e pela minha vida. Ele clama, Ele suplica a Deus por nós. Por que Ele faz isso? Porque eu e você não sabemos orar como convém. Mas Ele ora por nós, Ele intercede por nós. Queridos, o Espírito Santo quer promover libertação no nosso meio. Quem sabe você que me ouve hoje, sempre cria assim, Deus nunca manda uma palavra em vão. Quando o Senhor Deus envia uma palavra para a sua igreja, essa palavra tem um objetivo, tem um porquê, tem um endereço. E o endereço dela são os nossos corações, direcionado a cada um de nós, para que possamos nos avaliar, possamos refletir em que nós temos errado no que diz respeito ao processo da santificação em Deus. O que precisamos largar, o que precisamos abandonar, virar as costas, o que precisamos fazer para de fato mostrar que nós confiamos em Deus, no seu amor e na sua misericórdia que é nova a cada manhã, bendito o nome de Jesus. Eu sei que eu tenho coisas que eu preciso largar, para que eu possa dar um passo mais no processo da santificação. E eu tenho coragem para assumir isso, e você tem.
Você, homem, tem essa coragem? Às vezes nós fazemos apelo na igreja, né, pastor? Irmão, você tem uma dificuldade, quero orar por você. Aí, sabe o que acontece? O que nós fazemos, nós evangélicos? Nós ficamos quietinhos, sabendo vamos falar do BO, ficamos quietinhos. Olha que santinho, olha que santinha linda, bonita, e ficamos no nosso lugarzinho porque está tudo bem. Não falo isso de forma alguma diante de Deus, para constranger ninguém, irmão. Sabe por quê? A santificação é um processo individual, pessoal nosso, é nós e Deus. Não pense como outras pessoas, que pelo fato delas pertencerem a determinadas igrejas, elas já estão salvas e estão melhores que os outros. Está tudo enganado. Por quê? Porque esse processo é individual. Quem precisa mudar? Eu preciso mudar. Quem precisa melhorar? Eu preciso melhorar. Para quê? Para que a nossa pregação no mundo aí fora, ela produza um efeito e atinja o desejo do coração de Deus, que nos enviou a essa terra como seus ministros, bendito o nome do Senhor. Precisamos nos santificar ao Senhor. Quem entende isso, diga amém. Coloque-se de pé comigo, por favor. Posso convidar o ministério de louvor? Por favor. Glória a Deus. Santificação para uma vida plena com Deus. É nós dizermos não às nossas paixões, aos nossos desejos carnais que desagradam a Deus. Vai lá, rapaz, olha,